Sim, sou muito nervoso, terrivelmente nervoso, e sempre o fui. Mas por que me supõe louco? A doença tornou mais aguçados os meus sentidos. Não os destruiu, não o embotou. Mais do que os outros, tenho uma audição aguçadíssima. Ouço admiravelmente bem todos os sons produzidos no céu e na terra. Tenho ouvido até muitas coisas do inferno. Como posso, pois, ser um louco? Atenção, reparem bem com que perfeita lucidez, com que tranquilidade de espírito eu vou contar-lhes toda a história. Ser-me-ia completamente impossível dizer-lhes como primitivamente a ideia entrou no meu cérebro, mas uma vez concebida, nunca mais me abandonou, noite e dia. Fim, não tinha algum. A paixão foi estranha ao caso. Por completo, eu estimava deveras o pobre velho que nunca me fizera o menor mal, que nunca me insultara, nem mesmo invejava o seu dinheiro. Creio que foi o seu olho. Sim, foi isso, de certo. Um dos olhos dele parecia os de um abutre. Um olho azul claro, recoberto por uma película nevoenta. Cada vez que esse olho me fitava, sentia gelar-me o sangue, e assim lentamente, por graus, muito gradualmente, introduziu-se na minha mente a ideia de arrancar a vida do velho, para dessa forma me livrar para sempre daquele olho. Agora, este é o ponto. Os senhores supõem louco. Os loucos não sabem de nada. Se me vissem, se vissem com que inteligência eu procedia, com que precaução, com que prudência, quanta dissimulação eu meti as mãos na obra. Eu nunca fora mais solícito para o velho do que durante a semana inteira que precedeu o crime. E todas as noites, pela meia-noite, levantava o trinco da porta do quarto dele e abria, tão devagarinho, e então, depois de suficientemente a entreabrir, introduzia no quarto uma lanterna de furta-fogo, fechada, hermeticamente fechada, que não deixava passar um mínimo raio de luz. Em seguida, metia a cabeça pela abertura. Se vissem, teriam rido da destreza com que eu metia a cabeça. Movia-se lentamente, muito, muito lentamente, de maneira a não perturbar o sono do velho. Levei seguramente mais de uma hora para meter a cabeça pela abertura, muito antes de poder vê-lo deitado no leito. Um louco seria, porventura, tão prudente? Depois, quando tinha a cabeça dentro do quarto, abri a lanterna com precaução. Com que precaução! Porque o gonzo rangia. Abria então a lanterna de tal modo que o raio de luz fosse justamente incidir no olho de abutre. E fiz isto durante 7 longas noites. Cada noite, à meia-noite. Mas encontrei sempre o olho fechado, de molde a não poder, portanto, concluir o meu trabalho. Foi por isso que disse não odiar eu o velho. O que eu odiava era o seu olho maldito, e todas as manhãs, logo que o dia nascia, entrava ousadamente em seu quarto, falava-lhe corajosamente, tratando-o pelo seu nome, num tom cordialíssimo e informando-me de como passara a noite. Bem, vem que ele seria possuidor de uma dissimulação rara, se desconfiasse que a cada noite, à meia-noite em ponto, eu o examinava enquanto dormia. Na 8ª noite, fui ainda mais prudente. Abri a porta com mais precaução. A minha mão não fazia mover a porta com mais rapidez do que se move um
ponteiro do relógio. Nunca como nessa noite senti tão perfeitamente o poder das minhas faculdades, da minha sagacidade. A custo continha as sensações que o triunfo produzia em mim. Pensar que eu estava ali, abrindo a porta pouco a pouco, sem que ele pudesse sonhar as minhas ações ou os meus pensamentos secretos. Ao ter esta ideia, não pude deixar de rir um pouco. Abafadamente ele ouviu-me, talvez porque se voltou pesadamente do leito, como se estivesse acordando. Pensam, por acaso, que eu me retirei por isso? Não. O quarto, de tão profundas que eram as trevas, estava negro como um pez, porque as janelas tinham sido fechadas cuidadosamente por medo dos ladrões, e sabendo que ele não podia ver a porta entreaberta, continuei a empurrá-la cada vez mais. Eu já passara a cabeça pela abertura e estava prestes a abrir a lanterna quando o meu polegar resvalou pelo fecho de ferro, e o velho sentou-se no leito gritando: "Quem está aí?" Eu fiquei completamente imóvel e não disse nada. Durante 1 hora inteira não movi um só músculo, mas também durante esse tempo não ouvi o velho deitar-se. Continuava de certo, sentado na cama de ouvido à escuta, justamente como eu fizera durante 7 noites inteiras, escutando o barulho que fazia o pêndulo do relógio de parede. Mas de repente ouvi um gemido fraco, que reconheci como o gemido resultante de um horror mortal. Não era o gemido de dor ou de pesar. Oh, não. Era o ruído surdo e sufocado que se desprende do fundo de uma alma apavorada. Conhecia bem aquele grito muitas noites, à meia-noite exata, quando todo mundo dormia. Soltara-se de meu próprio peito um gemido igual àquele, excitando com o seu terrível eco os terrores que me atormentavam. Repito que conhecia aquele ruído, calculava o que o pobre velho sentia e eu tinha piedade dele, ainda que interiormente eu sorrisse comigo mesmo. Assim que ele continuava acordado desde que se voltara no leito ao primeiro ruído que eu fizera, desde então o seu pavor aumentara, sempre de intensidade. Ele tentara persuadir-se de que não tinha razão para assustar-se, mas não pudera consegui-lo. Dissera a mim mesmo, dissera a si mesmo, não foi nada, apenas o ruído do vento entrando pela chaminé ou algum rato que atravessou o quarto. Ou então, talvez um grilo que começou a cantar. Sim, sim, ele se esforçara por encorajar-se com estas hipóteses, mas tudo fora em vão. Tudo fora em vão, porque a morte, que se aproximava, passava diante dele com a sua grande sombra negra, envolvendo assim aquela vítima. Era a influência fúnebre da sombra que ele não percebera que lhe fazia sentir, apesar de nada ver nem ouvir, que lhe fazia sentir a minha cabeça no seu quarto. Depois de esperar por muito tempo impacientemente que ele se deitasse de novo, resolvi entreabrir um pouco a lanterna, mas muito pouco, quase nada, entreabri-a com tanta cautela como dificilmente podem imaginar, até que, por fim, um pálido raio de luz, como um fio de teia de aranha, subiu da abertura, incidindo sobre o olho de Aput.